Olá, já está no ar o Redação Final. Aqui você fica por dentro dos principais assuntos debatidos pelos deputados estaduais. A gente fecha a semana trazendo detalhes das aprovações dos projetos, dos temas em discussão e das atividades realizadas no Parlamento catarinense. Então dá só uma olhada nos destaques dessa edição. Pandemia do novo coronavírus. Projeto aprovado impede o fechamento do comércio sem reunião prévia com o setor. Proposta que prevê ensino domiciliar em Santa Catarina passa pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Direitos do consumidor. Plenário aprova projeto que proíbe a oferta de empréstimos por telefone a aposentados. E ainda as novidades sobre a tramitação de projetos de reajuste dos servidores públicos do Estado e o que incentiva a migração para a Previdência Complementar. Estes e outros destaques agora no Redação Final. Fique com a gente. A pandemia do novo coronavírus mexeu com a rotina da população e isso já não é novidade. Uma das primeiras medidas adotadas em Santa Catarina, assim como em outros lugares no Brasil e no mundo, foi o fechamento de estabelecimentos com o objetivo de controlar o avanço do vírus. Nesta semana, um projeto aprovado pelos deputados estaduais fixa uma regra antes que o Executivo decrete o fechamento do comércio e indústria nestas situações. Quem traz os detalhes é a repórter Deluana Bus. Impedir que o governo estadual decrete o fechamento de estabelecimentos comerciais e industriais em decorrência da pandemia de Covid-19 sem reunião prévia com representantes dos empregadores e empregados. Esse é o objetivo do projeto de lei de autoria da deputada Ana Campanholo, que foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares. Quando a pandemia começou, muitos empresários, principalmente empregadores, até microempreendedores, ficaram muito assustados com as medidas de lockdown que foram adotadas. Inclusive, aqui em Santa Catarina, uma pesquisa do Sebrae mostrou que nos 15 primeiros dias foram gerados 148 mil desempregados a mais. Ouvindo as entidades, nós percebemos a necessidade de que haja um diálogo mais efetivo com essas entidades, tanto com os grandes empresários quanto com os pequenos empregadores, para que não sejam mais tomadas essas medidas de forma tão autoritária, ou sem uma consulta prévia, sem o verdadeiro espírito democrático que deve reger as decisões públicas. De acordo com a proposta, a reunião deverá ser realizada com no mínimo 48 horas de antecedência a qualquer determinação restritiva ao funcionamento de estabelecimentos comerciais e industriais em Santa Catarina. Além disso, o governo deverá apresentar os embasamentos científicos e de saúde pública para a decretação do fechamento dos estabelecimentos e também um planejamento e propostas alternativas para evitar o colapso da economia catarinense e o desemprego no estado. O projeto agora precisa ser sancionado pelo governo para ser transformado em lei. Durante a votação, vários parlamentares se manifestaram a favor da iniciativa, inclusive o líder do governo no parlamento. Um projeto que vai trazer um norte também para o setor produtivo e também para o governo, para a sociedade, poder, quando tiver que ser necessário uma tomada de decisão, fazê-la com diálogo, consultando os setores e dando tempo para cada um deles se prepare. Ainda sobre a pandemia do novo coronavírus, uma das preocupações dos deputados é com as cirurgias eletivas, que ficaram represadas nesse período. Este foi um dos assuntos repercutidos em tribuna durante a sessão ordinária nesta semana. A chegada da pandemia do novo coronavírus em 2020 transformou a rotina dos hospitais em todo o mundo. Boa parte dos leitos tiveram que ser dedicados ao tratamento de pacientes com Covid e a realização de cirurgias eletivas, aquelas feitas com agendamento, teve que ser interrompida em muitos locais. Aqui em Santa Catarina, o número de pessoas esperando por cirurgias eletivas aumentou 60% durante a pandemia. O assunto foi tema do pronunciamento do deputado Adrianinho, que apelou pela ampliação no número dos procedimentos. O governo do estado anunciou um grande mutirão para a realização de mais de 40 mil procedimentos de cirurgias eletivas, agora a partir do mês de outubro. Mas a fila são de 103 mil catarinenses que estão aguardando há muito tempo para realizar esses tipos de procedimentos. Por isso que nós pedimos uma intervenção aqui na Assembleia Legislativa, solicitando que o Estado
aumente o aporte de recursos para poder contemplar essas 63 mil pessoas que ainda vão continuar na fila esperando esse momento para poder realizar esse procedimento. Já o deputado Márcio Machado falou sobre a situação do Hospital de Caridade Coração de Jesus, localizado em São Joaquim, na Serra Catarinense. Segundo o parlamentar, a unidade hospitalar está próxima de entrar em colapso. O governo federal depositou o dinheiro para o governo do estado para que faça a transferência para o hospital lá de São Joaquim, um hospital filantrópico que está ajudando na questão do combate à Covid. Aproximadamente R$1 milhão o estado está devendo para o hospital. Hoje, ele não tem condições de pagar nem os funcionários, nem os insumos. Por isso, eles ajuizaram uma ação, o governo do estado perdeu e até agora não foi pago. Então, nós precisamos que, de fato, cumpra com o dever de repassar esse dinheiro para que eles possam estar operacionalizando, senão vai entrar no colapso. A sociedade vai perder se o estado de Santa Catarina não pagar o que está devendo para o hospital lá de São Joaquim. Agora o assunto é direito do consumidor. Os deputados aprovaram em plenário uma proposta que proíbe a oferta de empréstimos por telefone a aposentados e pensionistas do INSS. Com a aprovação em plenário, o projeto segue para a sanção do governador do estado. De autoria do deputado licenciado Luiz Fernando Vampiro, do MDB, a proposta tem o objetivo de evitar golpes ou mesmo a contratação dos serviços de forma equivocada. Na justificativa, o autor afirma que a oferta e contratação de empréstimo por telefone não dispõe de forma clara de todos os ônus contratuais. Além disso, o deputado cita o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe ao fornecedor de serviços práticas abusivas que se valham da fraqueza, idade ou saúde do consumidor para vender seus produtos. Como o projeto de lei foi aprovado em plenário, agora segue para a sanção ou veto governamental. A defesa dos direitos dos animais tem rendido novos debates no parlamento catarinense. Nesta semana, um projeto que dispõe sobre o transporte de animais domésticos foi aprovado pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Com a aprovação, a proposta está pronta para deliberação em plenário. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente aprovou o projeto de lei que autoriza o transporte de animais domésticos em veículos do sistema de transporte coletivo, desde que estejam acompanhados de seus tutores, acondicionados em caixas apropriadas e com carteira de vacinação atualizada. A matéria proíbe o trânsito em dias úteis nos horários considerados de pico, com exceção quando o animal tiver cirurgia marcada. A matéria também limita em 3 o número de animais por veículo. O projeto é do deputado Kennedy Nunes e teve como relatora na comissão a deputada Marlene Fengler, que incluiu emendas para autorizar também animais de médio porte, esclarecer que o projeto vale para todos os modais do transporte coletivo e estender as normas ao transporte intermunicipal. A parlamentar também suprimiu um dos artigos que tratava do transporte de cães-guia para cegos, que já tem lei específica. Acho que é importante deixar claro que as pessoas que se utilizam, precisam se utilizar de transporte público para levar os seus animais de estimação, por exemplo, ao veterinário, ou então mesmo que queiram utilizar o transporte público para se deslocar, que elas possam levar os seus animais de estimação também dentro desses, em todas as modalidades de transporte público, até as intermunicipais. E depois do intervalo tem mais informações no Redação Final. A gente traz as novidades sobre a tramitação de 2 projetos relacionados aos servidores públicos do Estado. Um deles prevê o reajuste na remuneração e o outro incentiva a adesão ao regime de previdência complementar. É um instante só, nós já voltamos. As comissões de Constituição, Justiça, de Finanças e de Trabalho realizaram uma reunião conjunta nesta semana. O motivo, avançar na tramitação do projeto de lei complementar que trata da migração dos servidores públicos do Estado para o novo regime de previdência complementar. Os deputados das 3 comissões aprovaram um novo cronograma para análise e debate da proposta. A intenção é dar mais tempo para que o Executivo aperfeiçoe o texto do projeto. Foi definido um novo calendário de tramitação do projeto de lei complementar que estabelece uma modalidade diferenciada de previdência para os servidores estaduais.
A decisão foi tomada na quarta-feira, em reunião conjunta dos 3 colegiados responsáveis pela análise da matéria: as comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público. A sugestão foi apresentada pelo líder do governo na Assembleia Legislativa. De acordo com o parlamentar, o Executivo pede mais tempo para fazer ajustes à matéria. O objetivo é aperfeiçoar, aprimorar cada vez mais esse projeto, tornando ele efetivo e mais justo. E também, obviamente, que o diálogo que está sendo feito entre o governo, os poderes e categorias de funcionários tem trazido contribuições, algumas delas serão incorporadas através do substitutivo global, que será apresentado num relatório final agora nas próximas semanas. Scheffer também sugeriu que o diretor-presidente da Fundação de Previdência Complementar do Estado de Santa Catarina, a SCPrev, Célio Pérez, seja convidado para fazer uma apresentação da nova proposta aos deputados. Com a prorrogação aprovada, os integrantes das comissões terão até o dia 20 de outubro para proporem emendas ao projeto. Em 26 de outubro, deverá ser apresentado o parecer preliminar nos 3 colegiados, com abertura de vista coletiva. A votação dos pareceres conclusivos nas comissões e o encaminhamento do projeto para a deliberação do plenário serão no dia 3 de novembro. Houvemos todos por bem de estabelecer um novo cronograma, tendo em vista a necessidade ainda de alguns ajustes no texto encaminhado pelo governo, no projeto original. É possível que o Executivo encaminhe à Assembleia um substitutivo global, com mudanças que estão sendo discutidas, e por conta disso, então, a alteração do cronograma. O objetivo do governo com a proposta é incentivar a migração dos servidores à Previdência Complementar, gerida pela SCPrev e em funcionamento desde fevereiro de 2017. A migração é parte da estratégia do Executivo para reduzir o déficit da Previdência Estadual. A modalidade é válida para quem ingressou no serviço público após janeiro de 2004 e recebe salário superior ao teto pago pelo INSS, atualmente de pouco mais de R$ 6.400. Ainda sobre os servidores públicos do Estado, a Assembleia Legislativa terá uma comissão mista que vai analisar de forma conjunta todos os projetos encaminhados pelo Poder Executivo sobre reajustes salariais. Uma reunião entre os deputados integrantes das comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovou a criação de uma comissão mista para analisar de forma conjunta todos os projetos encaminhados pelo Poder Executivo sobre reajustes salariais de servidores públicos do Estado. O presidente da Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira, do PSDB, explicou que o objetivo do novo colegiado é examinar o total de recursos disponibilizados pelo governo para reajustar os salários dos servidores públicos no próximo ano. Os deputados estão preocupados. Por quê? Porque estão vindo para a Assembleia projetos de lei de forma isolada. Veio do sistema de segurança, veio agora do sistema penal, e outros projetos de lei deverão vir. Mas nós não sabemos qual o montante a ser disponibilizado em 2022. Por isso, a criação desta comissão especial, comissão mista, que vai, junto ao Poder Executivo, também examinar o reajuste ou a forma de reajustar o vencimento de todas as categorias funcionais que fazem parte do Poder Executivo de Santa Catarina. Nós queremos saber, de vez por todas, qual o tamanho do bolo a ser distribuído por todas as categorias. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado José Milton Scheffer, do PP, destacou a forma como a comissão mista vai atuar. Ela vai trabalhar todos os projetos de uma única forma, para que tenham a mesma tramitação, o mesmo debate aqui dentro da casa. Não importa se o projeto é da segurança pública, é da educação, da saúde ou da agricultura, todos terão um tratamento igualitário e um calendário de tramitação. Então, eu acho que isso vai racionalizar, vai tornar mais produtivo e vai proporcionar um debate mais qualitativo desses projetos de reajuste salarial que o governo está encaminhando para a Assembleia Legislativa. A comissão mista terá 7 membros. Os deputados indicados são Milton Obos, do PSD, Marcos Vieira, do PSDB, Volney Weber, do MDB,
Valdir Cobalcini, do MDB, Maurício Skudlark, do PL, Júlio Garcia, do PSD e Moacir Sopelsa, do MDB. E o reajuste para os servidores públicos do Estado movimentou as redes sociais da Assembleia nesta semana. E quem nos traz os detalhes sobre esse tema é o nosso colega Rony Ramos, gerente das redes sociais. A partir desta semana, ele participa do Redação Final, contando sobre os assuntos que repercutem nas redes. Seja bem-vindo, Rony. O espaço é todo seu. Olá, tudo bem? E realmente esse assunto foi o que mais repercutiu nas redes sociais da Assembleia Legislativa nesta semana. A gente teve a participação aí de dezenas de seguidores, especialmente servidores públicos estaduais de diversas carreiras, por exemplo, da saúde, pessoal do Inmetro de infraestrutura e também do magistério, além dos servidores da segurança pública que estão pedindo uma carreira aí linear, e também as outras categorias pedem aos deputados que também intervenham aí em reajuste de algumas delas que estão há muito tempo aí com carreiras estagnadas, como é a fala aí de muita gente nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Se você é servidor ou conhece algum, pode também entrar nesse debate, é bem fácil, é só acessar o nosso Instagram, que é o @AssembleiaSC, ou também nossa página lá no Facebook, que é o facebook.com/AssembleiaSC, entrar no debate, curtir, comentar. A gente quer a sua participação, estão todos convidados a participar e interagir conosco. Obrigado por hora, Rony, a gente já volta a falar contigo. Bom, e depois do intervalo tem mais informações. A gente traz novidades sobre o projeto que regulamenta o ensino domiciliar em Santa Catarina. Em instantes, nós já voltamos. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente aprovou nesta semana o projeto de lei complementar que libera a modalidade da educação domiciliar como alternativa à educação tradicional nas unidades de ensino. A matéria é de autoria do deputado estadual Bruno Souza, do Partido Novo, mas foi aprovada com uma emenda substitutiva global do relator, deputado Felipe Estevão, do PSL. Saiba mais na reportagem. Com voto contrário do deputado Neodi Sareta, os parlamentares aprovaram a matéria, que recebeu emenda substitutiva global do relator, deputado Felipe Estevão. Entre as alterações estão a exigência que os pais ou responsáveis demonstrem aptidão técnica para o ensino e a garantia de tutela do Estado para a interação social da criança em atividades desportivas, religiosas ou de lazer. A emenda também proíbe os pais que sofreram condenação penal ou medida protetiva de educarem os filhos em casa e prevê que a lei só gere efeitos a partir de regulamentação, o que deve ocorrer dentro de 90 dias após uma possível sanção do governador. A votação do projeto gerou debate entre os integrantes da comissão. A criança afastada da escola é muito mais suscetível a sofrer qualquer tipo de violência e a não ser socorrida ou sequer percebida. E todos nós sabemos que a escola desempenha um papel extremamente importante na identificação desses casos de violência. Ninguém está autorizando que se faça qualquer violência contra a criança, tem que ter supervisão, acompanhamento, regulamentação, cobrança, tem que ter acompanhamento, tem que prestar relatório, tem que prestar prova, tem que fazer tudo. Essa é uma matéria que carece de regulamentação pelo Congresso Nacional, ou seja, há necessidade de ter uma lei federal para isso. Então, qualquer aprovação aqui se tornaria absolutamente inócua frente a esta jurisprudência que está se consolidando a nível nacional e que é, como eu disse, uma matéria bastante polêmica ainda. São 65 países, sendo os Estados Unidos o mais antigo deles, com cerca de 3 milhões de alunos sendo ensinados em casa. Sabemos que nossa educação ainda precisa de muita atenção para que possamos chegar perto de algum desses países. Precisa de engatinhar muito ainda, mas se não se iniciar, não chega. Falando em educação, o tema foi um dos destaques das redes sociais da Assembleia Legislativa nesta semana. Uma enquete promovida no Instagram do Parlamento gerou bastante engajamento dos seguidores. É isso mesmo, Rony? Que enquete é essa? É isso mesmo, Gi. A gente perguntou dos nossos seguidores a opinião sobre um projeto de lei apresentado aqui na Assembleia Legislativa
que pretende incluir no currículo das escolas públicas e privadas o ensino de educação moral e cívica, aí, com conceitos de patriotismo, cidadania, enfim, essa é a ideia de voltar esse ensino que tinha alguns anos atrás no currículo de uma forma extracurricular. É um tema aí um pouco polêmico que movimentou também bastante as nossas redes sociais. É um quadro Qual a Sua Opinião que a gente pergunta. Essa proposta é do deputado Tiago Frigo, que ocupou uma cadeira de suplente aqui na Assembleia Legislativa e está tramitando na CCJ. Essa medida ela foi para diligência de alguns órgãos voltados para a educação, para também que eles se posicionem sobre essa questão. E a gente está com bastante divisão lá de opiniões de gente que quer a volta aí desse ensino de educação moral e cívica e outras pessoas que dizem que não, que o ensino deve se concentrar em temas como ciência, linguística, enfim, matérias mais tradicionais do currículo. E a gente quer saber também qual é a sua opinião. É bem simples, é acessar o Instagram da Assembleia Legislativa, que é o @AssembleiaSC, procurar esse card lá, já aproveita para conferir o nosso feed, participar e opinar sobre os projetos de lei que estão em debate aqui no Parlamento. É isso aí, o recado está dado. Obrigada, Rony, pela sua participação. Na semana que vem tem mais novidades das redes sociais aqui no Redação Final. E olha, antes de encerrar, a gente convida você a assistir o compilado da série de reportagens Donas de Si. Essa série faz parte da campanha publicitária que leva o mesmo nome e convoca a sociedade a se engajar no enfrentamento à violência contra a mulher. Não se cale, não tem por que você sofrer sozinha. Não me bate! Cala essa boca! Meu nome é Jandira Mara dos Santos, tenho um canal no YouTube Catarina por Nós. Por que eu criei esse canal Catarina por Nós? Para alertar e evitar o feminicídio, né? Meu nome é Elis Ordan, eu tenho 38 anos, sou mãe de 2 meninas. Hoje eu sou ativista contra a violência da mulher, criança e adolescente. E hoje eu venho desenvolvendo um papel de amparo a vítimas e assessoramento também. De vítimas de violência a ativistas sociais prontas para ajudar outras vítimas. Eu descobri que eu tenho uma resiliência, uma força, né? Eu me achava muito frágil, muito menina, e eu descobri que eu sou uma mulher muito forte. E você quer conhecer mais histórias de superação e de enfrentamento à violência contra a mulher? Então confira a íntegra dessa reportagem especial na sequência do Redação Final. E a gente vai ficando por aqui, desejando um ótimo final de semana para você e compartilhando as imagens que marcaram a semana no Parlamento Catarinense. Até a próxima!